Bora, Fiel, para as últimas informações do debate placar pra gente ter uma opinião mais de torcedor, do alfinete, do Quesada. E tá muito bom esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E o Dorival, hein, que se estressou com o torcedor ontem. Comenta aí se você ainda tá confiante pro segundo jogo, pra final. E vamos levantar a taça lá. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vlad, vamos lá, hein? Qual é o sentimento do Corinthians com esse primeiro empate na Neoquímica Arena? Bom dia, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Um sentimento de frustração, já que conseguiu botar a Neoquímica Arena praticamente lotada. O Corinthians esperava sair com um bom resultado, uma vitória, quem sabe até por 1 gol ou 2 gols de diferença, para justamente levar uma vantagem para o Maracanã, mas não conseguiu essa vantagem. Em compensação, pelo fato de não ter perdido também, fica até uma sensação mais tranquila em relação a isso, já que o Corinthians, fora de casa, pelo menos na Copa do Brasil, tem tido grandes resultados. E se for apostar na mística também do Maracanã, em 2000 o Corinthians venceu o Vasco na final do Mundial. E a questão é, o Corinthians usa o mesmo uniforme, né? Um uniforme que faz alusão, inclusive, ao título mundial de 2000. Então, se o corintiano for um pouco mais supersticioso, pode apostar nisso. O Timão, que ontem finalizou apenas 8 vezes ao gol, praticamente não levou perigo ao goleiro Léo Jardim. O Yuri Alberto teve um desempenho bastante criticado pela torcida, tocou apenas 18 vezes na bola e apenas finalizou uma vez. Então, assim, tudo muito complicado. O ataque do Corinthians acabou não funcionando. Em compensação, tinha 8 jogadores que estavam pendurados. Era uma preocupação muito grande para o Corinthians levar isso para o jogo do Maracanã, porque poderia perder atletas. Nenhum deles tomou cartão amarelo. O departamento médico até o momento está vazio. Então o técnico Dorival Júnior deve ter praticamente a formação máxima. Pode escalar o que tem de melhor para o jogo contra o Vasco. Lembrando que o Corinthians também manteve um tabu na Neoquímica Arena contra o Cruz Maltino. Nunca perdeu. São 7 vitórias e 2 empates. Foi o jogo de número 400 na Neoquímica Arena. O Corinthians tem mais de 62% de aproveitamento, mas agora tudo isso fica para trás, né, Bruno? Porque o mais importante agora é o Maracanã, é a grande decisão, Corinthians e Vasco e o Timão buscando esse título da Copa do Brasil. Esses outros jogadores do Vasco, eles não são, entre aspas, mais saudáveis que os do Corinthians? Não mais fortes fisicamente? Não acho, não. Eu, assim, por exemplo, eu acho que o Dorival ainda tem até mais... os moleques ali no banco, né? Ainda tem mais confiança tem, por de exemplo, colocar... o Guinegão, que ele não colocou. Guinegão, o Dieguinho, o André, o Vitinho. Tem até a confiança que o Dorival tem na molecada, por exemplo, o Diniz não tem gente pra colocar. Se você olhar o que ele usou, Dorival, do primeiro jogo com o Cruzeiro pro segundo, pra ontem, ele tem mais peças pra mexer, especialmente no meio de campo. Né? Ele começou com uma formação contra o Cruzeiro lá, trocou no intervalo do segundo jogo. Deu Carriço, ontem já foi um pouco diferente. O Vasco, se tira um jogador daqueles, sente muito. Se sai o Barros, o time sente muito. Se sai hoje o Thiago, se sai o Coutinho... Nossa. Ele jogou sem o Garro algumas partidas, o Dorival, quer dizer, saindo do banco ali. Então, e você viu no jogo ontem que o Vasco, os jogadores terminaram extenuados a partida. Ô, Bruno. Extenuados. Então vamos lá, pro Jufo e pro Vlad. Vlad, vamos lá com você. E também eu queria que você explicasse essa questão que o Dorival falou, da energia. E também teve bate-boca, né? Teve desentendimento, teve a questão da substituição do Memphis. Acho que são assuntos aí que você pode atualizar também. Exatamente, começando pela parte física, lembrando que tanto o Garro, quanto o Yuri, quanto o Memphis passaram por lesões ao longo do ano, ficaram vários jogos sem atuar. A gente lembra que o Memphis até pouco tempo atrás tinha sido poupado, o Yuri também, o Garro não conseguia jogar uma partida completa. Então esse trio que não atuava junto há um mês vem sofrendo com problemas físicos ao longo do ano e tem tido bastante dificuldade para justamente estar em campo com 100%, né, de saúde para poder ajudar o Corinthians. Inclusive, o Dorival Júnior revelou que o Memphis Depay ficou 2 dias no departamento médico se tratando antes desse jogo. E ele foi sacado ontem durante a partida, no segundo tempo, demonstrou muita insatisfação com o Dorival Júnior, né, com a substituição, só que quando o Dorival foi questionado a respeito disso, ele justificou exatamente com isso, dizendo que o Memphis não apresentava as condições físicas ideais. Vocês falaram a respeito também do Guinegão, que tinha ganhado muito espaço com o Dorival Júnior. Quando o Vitinho voltou a ficar saudável e também o Yuri Alberto, ele perdeu espaço. Ontem mesmo na coletiva, o Dorival disse que confia no Guinegão, um menino muito jovem, atacante,
Só que como os outros atacantes recuperaram espaço, ele acabou perdendo e acabou ficando no banco de reservas, não vem sendo utilizado nas últimas partidas. E ontem o time do Corinthians estava um pouco nervoso, né? A gente percebeu que o próprio Dorival Júnior, depois da partida, discutiu com um torcedor que estava ali atrás do banco de reservas e justificou na coletiva por que ele discutiu com esse torcedor. Eu tenho um máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. O Yuri e também o Mateuzinho discutiram feio durante a partida. O Hugo Souza, goleiro, foi lá apartar, mas na zona mista o próprio goleiro minimizou a situação. O André Ramalho também disse que é coisa de jogo, que os ânimos estavam exaltados, mas que não traz qualquer tipo de problema, principalmente pensando no jogo de volta, Bruno. É normal. O Hernan até contou que o Hernan estava ali do lado do Dorival no banco. Falou que o cara com 10 minutos de jogo já estava xingando, Jailson. Normal. Com 10 minutos, o cara já estava lá enchendo a paciência. Esse cara tem que ter muita cabeça no lugar pra estar ali no banco de reserva pra ficar ouvindo um monte de abobrinha, né? Não é? Ah, tem que ter. Corinthians. Graças a Tem, como? Corinthians. Aguentava mais. Que parece que jogou contra o PSG ontem. Entrou se borrando. Não entendi isso, quem Isso é sabe. porque jogou em casa, cara. Vocês estão exagerando. Tá, vamos ver os melhores momentos aí. Os piores momentos, né? Não, mas tem o outro lado também, pro Vasco. Mas assim, foi um jogo muito pobre. Foi um jogo muito pobre. Embora o Corinthians tenha jogado muito mal, o Vasco também. Mas eu acho que o Vasco jogo foi uma bem desgraça, gente. Foi, mas eu acho que o Vasco foi bem dentro da proposta dele. Mas qual é a proposta do Vasco? Que até hoje eu não entendi. De jogar muito no contra-ataque, porque o Vasco explorou os contra-ataques do Corinthians. Mas o Corinthians e nem forçar atacou. Forçar um pouco o erro de passe do Corinthians. O Corinthians teve muita deficiência na troca de passes. Muito. Sim, isso foi nítido. Pro Vasco, o resultado é bom. Eu não acho ruim. Não, foi não é ruim. Fora de casa no primeiro jogo. E é o que eu falei, o Vasco, ele teve as melhores oportunidades, assim. Pode não ter tido, oportunidades claras, mas teve algumas oportunidades de contra-ataque, teve a bola na trave. Eu acho que Quesada a proposta já discordou de você. eu sei. Não, mas tudo bem, não, minha opinião não é uma opinião, não é uma verdade absoluta, podem discordar. Mas eu acho que o Vasco, dentro da proposta dele, foi bem, cara, não foi mal, não. Agora, o jogo em si realmente não foi um jogo brilhante. Esperava-se muito mais do Corinthians, pelo que o Corinthians fez durante a Copa do Brasil, não no Campeonato Brasileiro, né? Mas na Copa do Brasil, o Corinthians... bem lembrado, Isa, bem lembrado, porque o Dorival, que te manda parabéns, feliz aniversário, falou numa coletiva outro dia aí, pra cobrar ele do desempenho na Copa do Brasil. Tinha me esquecido disso. Foi depois do jogo do quem? Do Juventude? Acho que foi depois do jogo do Juventude, né? Que ele fala, não, me cobrem o desempenho na Copa do Brasil. Essa bosta aí? Aí é que tá, você tá sendo contraditório. Porque você falou o seguinte, eu quero ganhar a taça. Não importa se eu jogo bem, mas eu quero a taça. Não acabou o campeonato. Não, eu sei. Mas poderia ter acabado, né? Sim, mas... Poderia ter acabado. Não acabou. Eu sei, mas poderia ter acabado. Então, você tá cobrando desempenho, mas a gente cobra mesmo. Então, é o que a gente tá falando do Flamengo. Mas conseguiu levar pra penalidade e quase ganhou. Não, eu poderia ter vencido. A gente cobra desempenho, tem que cobrar desempenho. Tem aí? Então coloca. Você vai entender, porque, Sormani, o Dorival, ele fez um campeonato brasileiro ridículo, falando que ia entregar tudo na Copa do Brasil pra ele ser cobrado. O Corinthians perdeu do Cruzeiro aqui. Acabou o campeonato. Tá bom, mas o Corinthians perdeu do Cruzeiro aqui, com o Cruzeiro jogando melhor. O Cruzeiro teve 4 oportunidades, ou 3, nos pênaltis, mas de encerrar. Falar que interessa é ganhar o campeonato. Quem passou foi o Corinthians. E ontem também, a mesma coisa. O Corinthians poderia ter perdido o jogo, poderia ter deitado a vaca já. Então... ele falou um negócio que ele não tá entregando. É isso, tô cobrando o que ele... Foi ele que falou. Ele que falou. Não me cobre. Ainda, não acabou o campeonato, tem um jogo domingo. Bom, tem um jogo domingo, calma. Ganha o campeonato domingo? Segunda-feira você chega aqui? Lógico. Mas adiante. Mas claro. Mas eu não ganho 2 milhões por mês. Ó o Dorival aí, ó.
O que ele falou? Eu tenho Depois certeza do que o Cruzeiro. torcedor confia na sua equipe. E o cenário será outro com certeza. Vamos aguardar. Aí você me cobra depois das 2 partidas. Eu não ouvi direito. Dá pra botar Põe de novo. Ele falou isso depois que o Corinthians tomou 3-0 do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Eu tenho certeza que o torcedor confia na sua equipe. E o cenário será outro com certeza. Vamos aguardar. Aí você me cobra depois das 2 partidas. Tá bom, tô cobrando agora. Falando em relação ao jogo do Vasco, né? Do Cruzeiro. E cobre depois das duas partidas. Das duas partidas E o Corinthians foi contra o brilhante Cruzeiro, contra o né? Cruzeiro? No primeiro Perdeu jogo, o jogo. Mas eu concordo com você. Eu acho que você tem que cobrar mesmo. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu discordo dessa ideia de que só ganhar basta. Não, você precisa jogar bem, pô. Você precisa jogar bem, eu concordo com você. Porque o que você viu ontem no Corinthians, o que a gente viu ontem no Corinthians, assusta. Porque a tendência de jogar essa bolinha que jogou contra o Vasco no Maracanã com 65 mil pessoas é perder. É perder. Mas a gente sabe que cada jogo é um jogo. Claro. Tá? Entendeu? Mas eu concordo com você. Assustou o nível de jogo do Corinthians. E eu tô falando isso, falei até um palavrão aqui, por quê? Porque eu acho que o Dorival... Porque eu acho que o Dorival... Eu adoro falar bosta. É o principal... Prefiro falar bosta do que merda. Esse time é uma bosta. Bosta sabe? Bosta é muito melhor do que eu merda. não queria ter falado isso. Mas Você não queria, mas o senhor humanitário. Mas o Dorival, eu acho que é o grande responsável pelo que aconteceu ontem. Ou não, quer saber? Não, desculpa, mas quando você tá brigando com alguém, eu acho que fica muito mais ofensivo. Fala aí, ô seu merda. Olha o seu bosta. Puta, bosta é muito. Bosta é muito. Quesada, qual dos dois você acha que serviu mais pro jogo do Corinthians ontem? Bom, primeiro que foi um jogo de bosta, né? Foi um jogo ruim, né? Mas assim, eu acho que quem acompanha realmente futebol, de fato, como nós acompanhamos, não pode ficar surpreso com o baixo nível da partida ontem em Itaquera. Porque estamos falando de 2 times que fizeram um campeonato brasileiro de bosta. Ficaram atrás do Santos, gente. Os 2 times ficaram Todos atrás se do juntar, Santos. eles podem fazer a Copa Bosta e disputam os 3. Porque Corinthians, mas a Copa, o Corinthians é capaz. Quem queria patrocinar isso daí, hein? Aquele cheirinho fraldas de neném, né? Cheirinho de banheiro, como é que chama aquele negócio? Papel higiênico neve. Também. Fricô. Isso. Troféu bosta. Isso, boa. Copa Fricô. Do Brasil. Exato. Tenha bom ar. Mas olha só a Copa do Brasil permite que isso aconteça, né? Ela é tão extraordinária, ela é muito democrática, porque quem que imaginaria antes da competição começar que Vasco e Corinthians iriam fazer... Ninguém imaginava. E outra, todos os favoritos foram caindo. Na semifinal, os 2 favoritos caíram. Ontem, o favorito caiu também. O Atlético Paranaense era favorito contra São Paulo. Embora não tenha sido uma derrota, ontem nós tivemos um time vitorioso, que foi o Vasco. Dentro desse futebol que o Vasco propôs ontem o jogo, de empatar, tá ótimo o resultado. Agora ele vai levar para o Maracanã essa decisão. Só que no Maracanã nós vamos ter um jogo. Porque o Vasco não vai jogar os primeiros 21 minutos retrancado, como ele jogou ontem. Ele vai abrir mais espaço. Ontem o Ryan... O Ryan não foi uma boa figura porque o time não jogou para o Ryan ontem. Se você tem um Ryan, você tem que fazer o time jogar pra ele. O Gomes foi bem, o Gomes é um bom jogador também. Esse moleque, nós escolhemos... Ele é caótico, né? Ele é o Ryan, ele é o Ryan lá da Colômbia. 2 caras incríveis. O portuguesinho também, taticamente, joga muito bem. Eu achei o jogo muito ruim. Não, o jogo foi ruim. O Vasco também é um time que também... Foi ruim. O Alfinete, eu acho que foi ruim. Só pra concluir, Isa, me perdoe. Só porque eu não consegui concluir ainda. O Vasco foi muito bem dentro da proposta dele. Quem tinha que ter vencido o jogo ontem era o Corinthians, não era o Vasco. Eu sei, mas... Nós todos falamos aqui que o vitorioso ia ser o Corinthians. E o Vasco arrancou empate. E é o seguinte, o time do Vasco é razoável. Você só tem o Ryan de bom jogador, cara. Não vamos Coutinho, né? Você acabou de falar do Gomes.
Tudo bem, mas assim, o Gomes não vai jogar no Barcelona, não gente. vai, O Coutinho não vai voltar pra Europa. E no Corinthians ninguém vai jogar também no Barcelona, cara. Esse time nossa aí... realidade, a gente tem que analisar É dentro da nossa isso. realidade. Eu não acho o time do Vasco tão ruim assim. Eu acho péssimo. Tá, O time tomou de ali. 5 do Atlético Mineiro na última O que rodada. o Vasco pecou ontem é que o Vasco foi um pouco afobado nas finalizações jogadas. Às vezes tinha um bom contra-ataque, alguma coisa, e aí os jogadores logo já, sei lá, tentavam um chute de fora da área. Poderia ter mais tranquilidade. Poderia ter ganhado de 3-0 do Corinthians ontem. Se o Vasco fosse um time razoavelmente bom. Mas o contrário também é porque verdade. Em várias oportunidades, bom, o Vasco teve chance de concluir jogadas. Só que eu achei o time do Vasco um pouco afobado para concluir as jogadas. É o que eu falei. Várias vezes, várias oportunidades. Ó, vamos ver esse lance aí. Afobado ou ruim? Esse lance aí, por exemplo. Tenta tocar a bola, sabe? Sei lá, encontrar uma alternativa um pouco melhor. Em várias oportunidades, o Vasco tentava um chute de fora da área, alguma coisa assim. E não era a melhor alternativa. Então, eu acho que assim, o Vasco foi um pouco afobado. Mas teve mais controle do jogo. O Vasco jogou melhor. Claro que o Vasco jogou. Claro que jogou. O Corinthians não jogou nada. Só que eu vejo também por outro lado. Eu acho que o Corinthians foi tão mal, mas tão mal, que eu acho que o Vasco pode ter perdido a chance de ter sido campeão nesse jogo. Pode ser também. Porque é impossível o Corinthians jogar tão mal quanto jogou. É impossível. Não dá pra jogar pior do que isso. Não dá, acho que foi o pior jogo do Corinthians no ano. Alfinete. Será? Não sei. Pode ter sido. Essa tua frase ela é verdadeira, só que eu completaria a frase. Se o Corinthians fosse um time melhor também, ele teria vencido o Vasco. Porque o Vasco deu um monte de espaço ontem. Sim. O Bidon ontem, por exemplo... Não. O Bidon ontem recebeu uma bola cara a cara, um gol, ele chutou pra fora. O Corinthians também teve a chance. Então, é que a gente só vê um lado, a gente não pode ver só um lado. Não, mas eu tô vendo os dois lados. Mas se o Corinthians fosse um time melhor, ele teria vencido o Vasco também. Mas o Corinthians mostrou na temporada que pode apresentar mais do que mostrou ontem. O Vasco nem tanto, na minha opinião. Você tava no estádio, eu tava no estádio, o Quesada tava no estádio. Cada um vê um jogo. Claro. Eu senti o Corinthians mal e o Vasco razoável. Por isso que a impressão do Vasco ter jogado melhor. Não acho que o Vasco jogou bem, eu acho que o Vasco fez um jogo ok. Um jogo dentro do que... o Corinthians em dentro do que se propôs. Foi ok, o Diniz mudou sua forma de jogar. Achei que o Vasco realmente foi lá pra não sair derrotado, né, Mas o Corinthians muito nervoso, senhor Mano. Eu não entendi isso. Você até mandou o vídeo aí da dublagem das brigas, das discussões. Vamos ver esses vídeos? Vamos ver. Um Corinthians extremamente nervoso. Quem é que fez essa dublagem? Gustavo Machado. Ei, para com isso, caralho! Eu tô te escutando! Levanta! Olha lá! Tá bom! Vai! Ei, vem cá! Não quero, não vou falar contigo. Vem! Agora não. Mas eu não quero. Vai tomar no seu cu, seu filho da puta! Que isso? Essa é a voz do Dorival, parece a voz do... Muito bom. Ah, man, why me? Então falar desse cara aí. Eu sou o Gustavo Machado, me sigam aqui para mais dublagens, valeu. Então a gente acompanhou aí... Não, podia repetir, eu não entendi o que o Dorival falou. Discussões entre o Mateuzinho e o Yuri, mais que uma vez, e foi até o vestiário, pelo jeito, né? O Memphis reclamando de ter sido substituído, acho que aos 30, 35, alguma coisa assim. Faltando 10, no segundo tempo. E o Dorival xingando um torcedor. Eu não sou sommelier. Puro suco de Corinthians. Eu não sou sommelier de reação de técnico. Porque assim, se eu sou xingado, eu também xingo. Então, quer dizer, o cara fica ali também na orelha do técnico 30 minutos mandando o cara pra aquele lugar, xingando a mãe do cara. Qual é o direito de não Ninguém tem sangue revidar? de barato. Porque assim, também a gente acha que o torcedor pode tudo também no estádio. Aí depois a gente perde o limite. Aí o cara vai lá, pega um revólver e pum, mata o... Porque pode tudo, então pega um revólver e mata o treinador, entendeu? Aí também não exagera. Eu também xingaria o Dorival, porque... Eu xinguei o Dorival. Todo mundo xingou o Dorival. Eu não xinguei, não. Porque vocês não torcem pro Corinthians. Ontem o Dorival escalou o Martinez justamente para dar espaço para o Garro jogar. O Garro não jogou absolutamente nada. Então por que entrou?
Então, Mas o Garro é um diferencial do Corinthians. Se o técnico não escala o Garro, o Yuri Você e o ia estar Memphis, aqui hoje chamando ele de você, a Isa, todo mundo ia falar, pô, mas o técnico é louco, não vai escalar os melhores do Contra time? o Cruzeiro, o Garro não jogou em BH. O problema não é do técnico, é do jogador que não mas eu acho que o Dorival é culpado ontem porque ele fez algumas cagadas. Não, tô dizendo nesse caso em relação ao Garro. Dorival, me desculpa. Primeiro, o que te deu na cabeça de mudar o time aos 5 do segundo tempo? Quem entendeu isso? Nós já vimos que o time não jogou nada no primeiro tempo, então já volta com o Maicon e Carrillo. Por sinal, o Maicon e Carrillo não jogaram bosta nenhuma também, tá? Não jogaram nada. Aí é o seguinte, tirei o Memphis faltando lá 9 minutos, porque, sabe, ele pode se machucar. Então tira o Memphis no intervalo também. Aí, naquele momento, não era pra tirar o Memphis. Ali você não tira pra colocar o Dieguinho. Vamos ser sinceros. Quem é que vai... Quem tem mais chance de decidir um jogo difícil como esse? O Memphis, que tava andando em campo, ou o moleque da base que tem 17, 18 anos? O Flamengo faz muito isso com o Arrascaeta. Errado pra caramba. Então esses são uns cortezinhos pra vocês aí da ESPN e depois do debate placar. Essa última frase aí do Quesada, por que ele mudou com 5 minutos? Eu acho que ele não assistiu a coletiva, mano. Às vezes é bom você assistir a coletiva pra poder ter embasamento ali. O Dorival falou que ele, no intervalo, ele conversou com a equipe, tentou ajeitar, tentou organizar as peças. Aí ele viu que não deu certo, tudo que ele falou, os caras não fizeram nada, aí ele pegou e mudou. Eu achei válido essa resposta do Dorival, mano. Eu achei muito válido, apesar que a gente queima uma substituição ali, são 3 paradas, né? Quando no intervalo você não perde essas paradas, mas eu achei válido. Do Memphis, pô, eu teria deixado o Memphis e tirado o Yuri. O Yuri tá claramente machucado, claramente travado. Ele não consegue correr como antes, fazer a pressão como antes. Mal consegue dominar uma bola, cara. Mal consegue dominar uma bola. E, pô, é desanimador, mano. Desanimador o que os caras fizeram ontem. A nossa esperança é que o time parece que joga melhor fora de casa. Joga melhor fora de casa. Tanto que venceu o Cruzeiro lá, perdeu aqui. Então e parece também que o Vasco já é campeão da Copa do Brasil, pelo amor de Deus, mano. Os jogadores do Vasco, eles só faltava dar volta olímpica ontem na Neoquímica Arena, pelo amor de Deus. Então vamos no Maracanã, vamos calar a boca dos caras. Claro que ontem, hoje, talvez até amanhã a gente ainda fica meio puto com o time, só que a partir de sábado é apoiar pra caramba e chegar lá, levantar essa taça, não tem nada perdido. A gente espera outras posturas, mano. Assim, eu consigo identificar a postura, se o time vai jogar bem ou mal, ali com 5, 10 minutos já sei, vixe, tá. E ontem, quando eu vi a tiriça que o time tava com 5 minutos, eu já vi que ia ser sofrido o jogo inteiro, mano. Mas, né, pô, o trio Garro e Yuri Memphis jogaram nada. Garro não tá jogando nada, jogou bem o último jogo, jogou bem, mas jogou quando ele entrou, né? Aí pega o time do outro lado mais cansado e tal, mas, cara, decepcionante. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, valeu, nós.